Irmãos, tem um poeta inglês chamado George Herbert, e ele escreve um poema que eu vou ler agora para vocês. O poema você pode achar na internet com o nome de Apolia ou Arroldana, depende da tradução que você encontrar aí. George Herbert é um poeta inglês, final do século XVI, início do século XVII, um cristão, e ele escreve assim o seu poema: Quando Deus primeiro fez o homem, tendo um copo de bênçãos ao lado, vamos, disse ele, derramar sobre ele tudo o que pudermos, que as riquezas do mundo, que dispersaram as mentiras, contraiam-se em um período. Então a força primeiramente abriu o caminho e logo a beleza fluiu. Depois a sabedoria, a honra, o prazer. Quando quase tudo estava despejado, Deus fez uma pausa, percebendo que a parte de todo o seu tesouro estava ao fundo, o descanso. Pois se eu deveria, disse ele, conceder esta joia também à minha criatura, ele adoraria meus presentes ao invés de mim, e descansaria na natureza, não no Deus da natureza. Então, ambos sairíamos perdendo. Todavia, deixe-o ficar com o resto, mas mantenha-o com inquietação repulsiva. Deixe-o ser rico e cansado, que pelo menos, se a bondade não o conduz, ainda assim o cansaço possa atraí-lo para o meu peito. Você já fez os seus planejamentos, seus planos para mais um ano? A gente está no dia 8 já. Já deve ter dado tempo de você ter feito talvez algumas resoluções para este ano, algumas coisas que você gostaria, talvez metas para o seu trabalho, metas familiares, talvez mais um filho no seu planejamento. É aquilo que eu fico sempre pensando no começo do ano, se esse é o ano ou não, para mais um. E vai que vem esse ano, né? Vamos ver. Calma, não vamos se assustar. Enfim, algum curso que você queira fazer. Nós sempre pensamos em metas, em planos, em projetos que nós temos. Tudo isso derivado desta capacidade que Deus nos deu, que Deus derramou sobre o homem na criação. O pensar, a criatividade, objetivos que nós temos na vida, algo que nós queremos atingir e forças para realizar realmente essas coisas. Mas Deus deixa essa certa inquietação no nosso coração. Inquietação que clama por um descanso. E a inquietação de como será o ano, de como será o mês, de como talvez será essa semana para alguns. Chega o IPVA, o IPTU. Então, se você é novinho ainda, não tem carro, vive, você não vai saber do que a gente está falando. Mas se você já tem uma certa idade, só de falar essas siglas, são aquelas siglas que começam a arrepiar qualquer um no mês de janeiro, né? Ainda mais aqueles que não têm 13º, que são autônomos aqui. E aí é pior ainda, né? Se você tem filho em idade escolar e está numa escola, você vai ter que pegar um material escolar que, assim, é uma facada que você vai deixar numa papelaria. E todas essas coisas e incertezas talvez comece, e tantas outras, trazer esta inquietação diante de algo que não temos controle. Mas o que eu queria desafiá-los aqui nesta noite é para incluirmos o descanso no nosso planejamento. Incluímos o descanso no nosso planejamento. Abram em Gênesis capítulo 2. Eu quero trabalhar especialmente 2 textos com vocês essa noite. O primeiro aqui no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, o segundo capítulo das Escrituras, Gênesis capítulo 2, e depois olhar para um capítulo em especial no livro de Hebreus. Gênesis capítulo 2, os 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Gênesis. Eles dizem assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou,
porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Se você já estudou Gênesis, já leu algum comentário de Gênesis, ou já fez alguma matéria de Gênesis comigo, seja no meu curso, seja aqui na Escola Dominical, quando nós vimos Gênesis, seja com os jovens, você vai lembrar que estes 3 versículos fecham esta grande introdução do livro. Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, é uma grande introdução, é quando Deus está montando o palco em que vai ser encenada a história da redenção por aqueles chamados seres humanos que foram criados no 6º dia. E aí o texto fecha com aquilo que nós chamamos de inclusio. Inclusio é quando o autor encerra um assunto resgatando frases lá do início para deixar claro que aquilo que ele começou lá, ele está agora terminando, fechando aqui. Percebam então que no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: assim foram concluídos os céus e a terra. Lá no primeiro versículo de Gênesis 1, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então veja que ele está anunciando ali, no princípio Deus criou os céus e a terra, e ele termina este fechamento desta primeira introdução grande do livro dizendo: então Deus fez os céus e a terra. Ele anunciou o que ia fazer e de fato fez, e concluiu toda esta obra dos céus e da terra. Obviamente, céus e terra aqui é uma figura de linguagem para dizer toda a criação, aquilo que está tanto no céu quanto na terra e tudo que nele existe. É por isso que o versículo 2 ele amplia um pouco aquilo que está descrito no versículo 1 do capítulo 1, porque no capítulo 1, no versículo 1, você tem Deus cria os céus e a terra, e aí você tem todo o capítulo 1 descrevendo o conteúdo, aquilo que vai ser criado nestes céus e nesta terra, além da própria criação dos céus e da terra. O versículo 2, ele resume, no versículo 1 do capítulo 2, ele resume todo este capítulo 1, dizendo: e tudo o que neles há. Tudo que há nos céus e na terra. Mas talvez a sua versão traga uma palavrinha exército aí. Né? E o exército que há neles. O que é curioso, pelo menos. Porque não faz muito sentido, ou pelo menos para a gente, não faria muito sentido uma palavra como exército aqui num capítulo em que Deus está descrevendo, Moisés está descrevendo como Deus criou todas as coisas. Moisés não está descrevendo um exército, uma guerra, Moisés está descrevendo a criação de todas as coisas. Mas ao descrever como Deus criou todas as coisas, ele diz: Deus criou os céus e a terra e o exército que está lá. Moisés chama toda a criação de exército. Agora nós sabemos que todo o exército é constituído para obedecer ordens de um comandante, especialmente naquela época de reinados, quando Moisés escreve, não era ainda república, não existia esse tipo de governo, eram reinados, então obviamente todo o exército tinha que obedecer a ordem de um imperador, de um rei. O que o texto está dizendo aqui, então, é que Deus não estava simplesmente construindo, edificando, criando céus e terra. O que Deus estava fazendo era edificando o seu reino. E tudo, sol, a lua, as estrelas, toda esta criação que nós temos, a natureza, os animais, inclusive os seres humanos, fazem parte do seu exército, ou seja, não há 1 centímetro quadrado que Deus não reine nesta criação. Deus reina sobre todas as coisas. Mas no versículo 2 do capítulo 2, o texto diz: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. E mais, versículo 3, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Você tem um duplo propósito neste 7º dia. O fato de Deus ter descansado nesse 7º dia. Obviamente, para a gente, a primeira leitura que nós fazemos, quando você pensa num descanso, o que vem à sua mente? Bom, nós temos aqui nossos irmãos da Bahia. Quem não quer uma rede, hein?
Eu não sei se é preconceito ou não, mas quando a gente pensa na Bahia, eu sempre penso em descanso. Eu sei que vocês trabalham, né? Mas não é assim, aquele desejo de tirar férias na Bahia, de ir para a praia, assim, eu fico pensando, né? Se bem que dizem que quem mora em praia nunca vai em praia, né? Nunca vai na praia. Eu já fui em alguns lugares visitar alguns gays que moram em praia, e aí a pessoa me leva para a praia assim, depois fala assim, nossa, você deve vir aqui sempre. Eu falo, não, primeira vez que eu venho aqui. Eu só venho quando tem visita que quer conhecer aqui, geralmente não vai, né? Mas a gente imagina aquele descanso realmente, e isso é um dos aspectos aqui do texto. Deus está descansando porque ele trabalhou em 6 dias, e obviamente o descanso sempre deve vir depois do trabalho. Lembra? Deus deu ao ser humano habilidade, força, tudo aquilo que nós vimos no poema, mas deixou esta inquietação. E ele deu tudo isso exatamente para que nós também pudéssemos planejar e fazer algo. Não criar como Deus cria as coisas do nada, mas também para executar aquilo que nós precisamos fazer. Mas depois disso, Deus nos ordena que descansemos. A Bíblia vai usar este padrão de 6 dias de Deus trabalhando para um dia de descanso aqui, como um modelo, um paradigma para a nossa existência aqui. Se você olhar para Êxodo e outros textos do Antigo Testamento, aí depois do Novo também, isso vai por toda a história, o homem sempre trabalhou 6 dias e tirou um para o seu repouso, para o seu descanso. Isso é necessário para nós. Agora, o repouso aqui não é simplesmente um repouso físico. A ideia de repousar aqui não é simplesmente abastecermos as nossas energias, embora isso seja necessário, mas não é somente isso. Por exemplo, lembra quando Deus deu o maná lá no deserto? Lembra? O que as pessoas tinham que fazer? Sair de manhã, pegar os manás e levar para casa. E ele ia ter provisão para todo dia. Pensa, isso é um trabalho desgastante? Você chega, quantas pessoas tem em casa? Tem 6 pessoas na nossa família, a gente pega aqui um pouco de maná, café, almoço, janta, e recolhe, talvez 5 minutos, 10 minutos, você fez esse trabalho. A questão não é só um trabalho físico que desgasta e você precisa de um dia de repouso, embora isso seja necessário. Mas a ideia não é só isso, a ideia é de confiança. A ideia é acreditar que você não precisaria no sábado pegar lá, porque Deus iria fazer com aquele de sexta não estragasse. A ideia é você confiar no amanhã, confiar na provisão de Deus. É esse descanso da confiança realmente. E eu sei que nos nossos planejamentos, talvez você pense, tudo aquilo que eu planejei, eu acho que vou ter que trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E esquece que a Bíblia diz que Deus sustenta enquanto nós dormimos, enquanto nós repousamos. Porque Deus ordena que descansemos, ou seja, que nós confiemos em Deus. Agora, um outro aspecto desse descanso, que foge à nossa mente, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de descanso, mas naquela época, a linguagem, quando você tinha, por exemplo, a edificação de um templo, tanto na cultura judaica quanto nas outras culturas daquela época, nas outras regiões, você tinha uma edificação de um templo e essa edificação geralmente durava 6 dias de cerimônia, sacrifício de animais, enfim, toda aquela festividade. E no 7º dia da edificação de um templo, o imperador, o rei, sentava no seu trono. E a palavra que era usada quando ele assentava no seu trono era: o rei descansou. Então esse descanso não é só o de repousar e o de dormir, mas é o início de uma nova atividade agora, a atividade de Deus de reinar sobre todas as coisas. Deus, em 6 dias, fez todas as coisas. E agora que ele fez o seu trono, ele fez o seu reino, os céus e a terra, ele criou tudo, agora ele senta no seu trono para reinar e descansa como soberano sobre todas as coisas. Queria ler 2 textos com vocês que vão talvez clarear isto para nós. Abram Isaías 66 e versículo 1. Isaías 66, o versículo 1 diz assim: Assim diz o Senhor:
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Esse é o lugar que eu vou reinar. É esse o lugar que eu vou sentar para exercer o meu domínio. Olha que interessante, o Salmo 132 também. Salmo 132, a partir do versículo 8. Ele diz assim: levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis, por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um de seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-la sua habitação. Olha o versículo 14. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Percebam então que há uma conexão muito grande, voltem lá para Gênesis capítulo 2, há uma conexão muito grande então nas Escrituras entre esse descanso de Deus aqui e o trono, o lugar onde ele se assenta para reinar. Então a imagem que nós temos aqui não é simplesmente de um Deus descansando por causa da fadiga de ter criado o mundo em 6 dias, embora isso sirva como um exemplo para a nossa vivência. Mas é mais do que isso, é Deus nos capacitando a descansar, e nós só podemos descansar porque Deus reina. Porque se Ele não reinasse, nós continuaríamos inquietos para sempre. A inquietação ia continuar nos nossos corações. Mas porque Deus reina, eu posso descansar neste ano. Olha que interessante, o versículo 22 do capítulo 1 diz assim: então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas e multipliquem-se as aves na terra. Ele está falando aqui para os peixes e as aves. Versículo 28, Deus os abençoou, do capítulo 1, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Capítulo 2, lá no versículo 3, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Perceba que por 3 vezes Deus abençoa no relato da criação. Deus abençoa os animais porque Deus deu uma ordem para esses animais. Deus não deu uma ordem para a árvore dizendo cresça, frutifique e nada. Isso vai acontecer ali. Isso acontece naturalmente. Agora, os animais não. Os animais, eles precisam se relacionar para isso acontecer. E Deus está dando uma ordem para esses animais, né? Preencham as águas, preencham aí o céu. E para isso Deus abençoa esses animais. Ou seja, Deus dá a capacidade deles, de fato, fazerem isso. Cumprirem esta ordem de Deus. Depois Deus abençoa o ser humano também, o homem e a mulher. Porque a eles foi dado a mesma ordem. Encham, multipliquem-se a terra, sejam férteis e dominem sobre todas as coisas. Então Deus vem e abençoa, ou seja, Ele faz com que o homem seja fértil, a mulher seja fértil, eles podem ter filhos. E Deus os capacita com algumas habilidades que não deu aos animais, porque não deu essa ordem para os animais, para que os homens possam dominar a criação. Você nunca vai ver um macaco comandando um laboratório de ciência. Embora às vezes aquele que colabora pareça com a inteligência de um, mas você nunca vai ver um animal, uma girafa dominando alguma coisa, um leão dominando algo. Você não vai encontrar estas coisas, porque Deus não deu a capacidade para eles que deu para o ser humano, essa inteligência
que Deus deu para o ser humano, criatividade e todas as outras habilidades. Então veja que a bênção de Deus aqui é justamente a capacidade que Deus fornece para que possamos cumprir as ordens que Deus dá. Deus pede para os animais e abençoa os animais. Deus ordena o ser humano e abençoa o ser humano. E agora aqui, então, ele abençoa um dia, o 7º dia. Porque nele, ele descansou. O que Deus está fazendo, então, é justamente assentando no seu trono e nos dando a capacidade de descansar. Por isso ele abençoa esse dia. Você nunca se perguntou por que o 7º dia não tem aquela famosa expressão passaram-se tarde e manhã e este foi o 7º dia? Todos os outros dias tem isso, não tem? Passou tarde e manhã, primeiro dia. Passou tarde e manhã, o 2º dia. Passou tarde e manhã, o 3º dia, 4º, 5º e 6º dia. Mas chega no 7º, não. No 7º, Deus se assenta no seu trono. E você não tem esta expressão de passou tarde, manhã, e este foi o 7º dia. Embora o texto deixe claro que foi o 7º dia, o dia de descanso, o dia que Deus sentou, mas talvez a ausência desse termo mostre que isso não foi uma ação que ficou só naquele dia. É a partir dali e até hoje, Deus está no controle de todas as coisas. Deus reina sobre tudo e todos. Por isso nós podemos descansar. Abram lá em Hebreus, capítulo 4. Que o autor de Hebreus vai fazer alguns paralelos interessantes sobre a criação, sobre o descanso e sobre aquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento. Lembra que Hebreus foi um livro escrito para os hebreus, judeus salvos, mostrando que essa nova aliança, aquilo que Cristo veio oferecer é muito superior, excede a tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. E aí o autor faz 3 contrastes aqui, na verdade 2 contrastes e um complemento. Primeiramente, no versículo 1 até o versículo 5, ele faz um contraste entre eles e nós. Olha o que o texto diz. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes desvaleu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nestas palavras, no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Veja que o autor está fazendo um contraste entre eles que não entraram no descanso prometido. Se você olhar no finalzinho do capítulo 3, a partir do versículo 16, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então, o pano de fundo aqui é quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, da escravidão, e promete a eles uma terra de descanso, uma terra que eles não mais serão escravos, mas viverão sobre o governo, domínio de Deus na terra prometida. Mas eles não creram. Essa incredulidade deles os conduziu à desobediência e por isso eles não entraram no descanso. Embora o texto está dizendo que aquilo que é pregado para nós, a mensagem que é pregada para nós, foi também pregado para eles. Mas quando foi pregado para eles, não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Nós sabemos a história. Moisés tem que caminhar 40 anos numa viagem que duraria 3 meses, para que toda aquela geração incrédula, reclamona,
murmuradora, desobediente, rebelde, obstinada, morresse no deserto. 40 anos, uma viagem que poderia ser feita em 3 meses, para que então, na terra prometida, só entrasse daquela geração Josué e Calebe, e mais todos que ainda não tinham idade suficiente para se rebelar daquela geração. Eles não entraram por causa da incredulidade. E neste contraste, obviamente, ele diz que nós então entramos nesse descanso por crermos, por acreditarmos. Agora, lembra que em Hebreus essa questão da fé é extremamente importante, porque Hebreus está comparando o Antigo Testamento, em que tudo era muito visível, tudo era muito simbólico. Você olhava para o templo, para o tabernáculo, você olhava para os sacrifícios, você conseguia ver essas coisas. Mas Hebreus está comparando tudo aquilo que é visível com aquilo que agora nós não vemos. Deus reina. E se você me perguntar, cadê Deus reinando? Eu vou te dizer, creia. A gente não tem como mostrar. No Antigo Testamento tinha. A gente leu o Salmo 132, que o reinado de Deus era manifesto no reinado de Davi. Vocês viram lá no Salmo 32 essa conexão. Você viu o descendente de Davi ali reinando. Mas hoje nós não vemos lá em Jerusalém alguém descendente de Davi reinando. Claro que nós estamos aguardando o descendente vir e reinar. Mas Hebreus vai trabalhar essa questão da crença, da fé. Porque antes você podia ver no Antigo Testamento essas manifestações, mas agora nós cremos. E é justamente por causa dessa fé, justamente por causa dessa crença, que nós podemos entrar no descanso. Veja que ele cita, inclusive no versículo 4, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nessas palavras. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. Eu espero que o autor de Hebreus não tenha esquecido onde está esse texto, né? Porque imagina só, né? Um autor escrevendo aos Hebreus falou em certo lugar, onde será que é mesmo, né? Assim, ó, se eu estivesse do lado dele, eu falava, espera aí, você vai esquecer essa passagem. Se eu fosse citar um texto de Ageu, aí eu não ia te ajudar, é difícil saber, né? Assim, agora, essa você vai esquecer. Em certo lugar, ele disse, foi exatamente o que a gente leu ali. Mas também ele cita o Salmos 95, dizendo, jamais entrarão no meu descanso. O primeiro contraste que ele faz é entre eles, aquela geração, e nós. O segundo contraste é entre o antes e o agora. Veja no versículo 6, ele diz assim, portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje. Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É o mesmo Salmo 95 sendo citado aqui. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Veja que agora a figura muda de Moisés para Josué. E esta mudança é proposital, porque Moisés foi aquele que prometeu a ida até o descanso, mas ele mesmo não entrou. Vocês lembram do episódio por quê, né? De bater lá na pedra quando era para clamar e Deus pune ele e não entrando na terra prometida. Mas agora a figura muda para Josué, porque Josué de fato entrou. Josué conduziu a sua geração junto com Calebe para aquela terra, né? A geração depois, só Josué e Calebe daquela outra que morreu no deserto. Ele conduziu, mas agora o texto está dizendo que aquilo que ele fez não era o descanso prometido por Deus. Não era de fato o que Deus queria prometer para o povo de fato, porque o descanso não é simplesmente uma terra ali. O descanso é uma condição que nós temos de nos submetermos a este reinado de Deus, a este senhorio de Deus. E aí, para quem sabe a história, lembra que o povo se estabeleceu na terra, mas não se estabeleceu debaixo do senhorio de Deus. O povo pecou no deserto e o povo pecou na terra prometida. Tanto é que Deus puniu eles com o cativeiro. Agora vocês vão mais uma vez sair da terra prometida.
Então aquele descanso que Josué estava oferecendo, que o povo achava que a terra prometida era de fato o descanso, ali era um meio para que na terra prometida pudesse viver sobre o reinado de Deus. E o povo, obstinado mais uma vez, não quis isso. E por isso, hoje, é oferecido um descanso. Por isso que há ainda um descanso para o povo de Deus. Há ainda uma oferta deste reinado de Deus sobre as nossas vidas. Antes, um descanso como um meio, a terra, como um meio do reinado de Deus. Mas hoje é oferecido esse descanso para aqueles que são salvos. E o terceiro, não vou dizer o contraste, eu vou dizer um complemento que o autor faz aqui. É um complemento entre aquilo que é a nossa responsabilidade, aquele chamado. Lembra que em Gênesis Deus dá uma ordem e capacita o ser humano a cumprir esta ordem. Isso é a graça de Deus, isso é a bênção de Deus. E do mesmo jeito, aqui Deus vai dar uma ordem, mas Ele nos capacita a obedecer essa ordem pela sua graça. Olha o que o texto diz no versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Veja que o texto aqui não está falando sobre aquele descanso que teremos no céu. Nós sabemos que no céu não é necessário um esforço para entrar no céu. Ninguém entra no céu pelo esforço próprio. Vinícius falou aqui na ceia, muito bem, que quando nós avaliamos de fato o nosso coração à luz da palavra, nós vemos que Paulo diz em Romano que não há nenhum justo, nenhum sequer. E o que ele falou é muito interessante, porque de fato, quando a gente se avalia, a nossa tendência é nos avaliarmos melhor do que realmente somos. Quando a gente deixa a palavra de Deus nos avaliar, Deus nos avaliar, a gente vê de fato que somos otimistas demais em relação a nós mesmos. Quando a gente está sozinho ali, com aqueles pensamentos que você tem até vergonha de alguém saber o que você está pensando. É aquilo que nós somos. Então entrar no céu não é pelo esforço humano. Nós sabemos que entrar no céu é acreditar, é confiar na obra de Cristo na cruz. Se ele está dizendo aqui, sejamos diligentes, essa palavra diz, esforcemos para entrar nesse descanso, ele não está falando de um descanso celestial, ele está falando de algo já real nesta vida, presente aqui para nós, viver debaixo do senhorio de Deus. E ele vai mostrar duas maneiras pelo qual isso é possível. Continuando o versículo 12, em primeiro lugar, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Em primeiro lugar, viver nesse descanso é viver de acordo com a palavra de Deus. É ter a palavra como um guia, como um norte, como uma regra de fé, de crença, mas também de prática, de vida. E em segundo lugar, o texto diz no versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Segunda maneira, além de obedecer a palavra, é viver debaixo do temor de Deus. É saber que Deus está presente. Deus está olhando, não é nada que está encoberto. Às vezes, você pode imaginar que está sozinho. E talvez esta falsa solidão te deixe mais à vontade para cometer alguns pecados. Quando Hebreus vem e diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto diante dele. Quer descansar este ano? Quer entrar no descanso de Deus? Você tem que planejar. Você tem que fazer isso. Deus nos deu capacidade para isso. De pensar, de bolar, colocar metas para as nossas vidas. Mas se você não viver de acordo com a palavra e não viver debaixo do temor de Deus, sabendo que é Ele que reina e não os nossos planos. Não é o meu planejamento que vai reinar este ano. É Deus que se assentou no trono, que descansou, para que eu possa então descansar nesse controle que Ele tem sobre todas as coisas. Agora lembra, quando Deus dá uma ordem nas Escrituras, Ele sempre
capacita o cristão a obedecer essa ordem. Por isso que o texto termina assim, o capítulo, no versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Eu sei que planejar um ano, pensar no nosso futuro, colocar metas, olhar para o ano de 2023 pode trazer inquietações para o coração humano. E de fato, sempre quando nós olhamos para o futuro nos traz inquietações, porque nós não temos o que prever, não temos como prever o que vai acontecer esse ano. Você pode ter certeza que Deus vai colocar coisas na sua vida para mostrar que você não consegue planejar exatamente o que você vai fazer no ano. Tudo o que vai acontecer no seu ano. Deus bagunça os nossos planos, Deus muda todos os nossos planejamentos e objetivos. E aí, diante dessa fraqueza que nós temos, diante dessa necessidade, diante desse reconhecimento da nossa pequenez diante do futuro, o que a gente faz? A gente se desespera, a gente continua inquieto? Não, a gente descansa. E a gente descansa se aproximando do trono da graça e encontrando neste sumo sacerdote, alguém que passou por exatamente tudo aquilo que a gente passa, mas sem pecado. E ele concede graça, e ele concede de misericórdia. E ele nos capacita a confiar que ele está no controle de todas as coisas. Seu coração está inquieto neste começo de ano? Começou já assim? O que aguarda este ano pra gente? O que me espera esse ano? Como vai ser meu trabalho? Como que vai ser a política? Como que vai ser lá na minha vizinhança? Eu estou precisando de um carro novo. Como vai ser? Será que esse ano eu namoro? Não namoro? Eu caso? Não caso? Eu vou ter filho? Não vou ter filho? Como que vai ser nos meus estudos? Eu vou conseguir completar? Começou inquieto o seu coração? Descanse em Deus. Ele reina, Ele controla todas as coisas. Por isso que Agostinho começa as suas confissões dizendo: Tu fizeste-nos para Ti, Deus, e o nosso coração não repousará, continuará inquieto, andará inquieto, enquanto não descansarmos em Ti. E que Ele nos ajude, nos capacite a fazer isso neste ano. Que possamos incluir o descanso no nosso planejamento de 2023. Amém? Amém.